Você já imaginou por que caminhamos e não caímos? Você também já imaginou por que uma bola rola, vai rolando e uma certa hora, ela não rola mais e ela para? Ou quem sabe quando você anda de skate e chega uma hora que você também não tem mais a velocidade e ele para? Muito bem, tudo isso se deve ao atrito. Um dos caras que mais estudou, mas não finalizou esses estudos, foi Galileu. Ele estudou todos os tipos de movimento. Isaac Newton foi lá e deu aquela caprichada e melhorou em tudo. E aí nós estudamos o atrito hoje em dia. Se descobriu peso e massa das substâncias, das coisas que existem nesse planeta, nesse universo. E isso se deu muito também pela força da gravidade, a força G. Nós vamos estudar um pouquinho agora daqui para frente. Mas do que depende o atrito? Bom, o atrito ele depende da superfície em que ele está envolvido e pelo movimento ao qual é realizado em cima desse objeto, desse corpo, certo? Mas quando o atrito é necessário? O atrito é necessário em vários casos, certo? O atrito é necessário quando você freia uma bicicleta. Você está numa velocidade e freia uma bicicleta. Muito bom. Ao iniciar uma corrida, né? Então você está parado, você arranca porque você causa o atrito. Boa. Bater a massa de um bolo. Então você agiliza, a massa fica gostosa, fofinha, né? Na natação, muitos professores de educação física podem explicar melhor do que eu, né? Quando você joga o dedão e o indicador entrando na água, naquele nado chamado crawl, ou nado livre, certo? Você causa menos atrito, fica mais hidrodinâmico. Ó, percebeu? O atrito está presente no nosso dia a dia. O atrito, ele é incrível, porque ele nos proporciona possibilidades incríveis, como realizar tarefas, né? Como você está vendo aqui, uma força, né? Aplicada, mas o que favorece ou desfavorece o deslizamento no atrito, ou não causa deslizamento, são, né, o atrito que existe entre uma superfície e a outra, em que você está vendo aqui, da superfície do solo e da superfície da caixa, do objeto. O princípio da dinâmica, como é chamada essa matéria, é a aceleração produzida em um corpo por uma força que é diretamente proporcional à intensidade da força e inversamente proporcional à massa do corpo, né? Essa parte aqui você pode substituir por peso, nós vamos ver mais para frente. Olha só que legal. Coloquei dois carrinhos de compra aqui, ficaram perfeitos. Muito bom. Esse carrinho de compra, ele está vazio. Então a sua força, a sua velocidade, principalmente a sua velocidade de aceleração será muito maior. Mas quando eu coloco compras, ele ganha um certo peso, que é essa outra força, e aí o seu atrito se torna um pouco maior, desacelerando esse movimento. Para isso foi estipulado uma fórmula que é toda essa frasezona, aonde a força é diretamente proporcional à força do peso, da massa, né, em relação à aceleração da gravidade, a aceleração desse planeta. Neste exemplo, nós vamos aprender a utilizar as duas fórmulas dessa força, do atrito, da força de intensidade, a intensidade que uma força causa, certo? Então aqui você está vendo um exercício que está dizendo assim, um carro de Fórmula 1 com massa de 500 kg arranca com aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Qual é o seu peso, né? Qual é o peso do carro e qual é a intensidade exercida pela força. Quando você utilizar peso, você vai utilizar na gravidade 10. Se não aparecer nada no exercício, você usa 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Você tem aí então P igual a mg, que é uma das fórmulas, certo? Então você vai ter peso igual a 500, porque a massa, ó, ele pesou, certo? Vezes 10. O peso e a massa, quando é feito em quilogramas por metros por segundo, a unidade internacional de medida é o Newton. Então aqui você teve 3 zeros, só acrescenta os 5 e você tem 5.000 newtons.
Já quando você for trabalhar força, meu querido, você vai usar a aceleração que foi dada ali, ó. Se não foi dada, você usa 10 também. Mas quando é dada, você acha desta maneira. Então, a massa dele foi, né, 500, não mudou, ó. Só que a aceleração do carro foi de 8 metros por segundo, a arrancada que ele deu, né? Então você vai calcular aí, ok? 8 vezes 5, 40, acrescenta 2 zeros. A força, então, é de 4.000 newtons.